Cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com todos a leitura da palavra que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Diante desta palavra, nós devemos observar o tempo que estamos vivendo nos dias de hoje, aonde o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem sofrido muitas alterações por certos pregadores. Mas aqui em Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina significa ensinamento santo. Mas tendo coceira nos ouvidos. O que é coceira nos ouvidos? Significa que ao ouvir a palavra, ao ouvir a doutrina, ao ouvir o ensinamento, sentem incomodados, não aceitando. E aí saem e levam para si alguns, como a palavra diz, amontoarão para si, ajuntarão para si, não para o Senhor Jesus, mas ajuntarão para si, não aceitando essa palavra, então saem, amontoam, ajunta para si doutores, ou seja, uma pessoa que se forma em um certo grau de instrução por estudos, conforme a sua própria concupiscência, ou seja, conforme os seus próprios desejos. O dicionário diz que concupiscência é cobiça de bens materiais, é aquele que tem prazer sensuais. Resumindo, concupiscência é pecado. Então, muitos, não aceitando esse ensinamento santo, como está escrito, saem, amontoam para si, ajuntam para si doutores, instruindo os mesmos, para que sejam conforme as suas próprias vontades, seus próprios pecados, seus próprios desejos, não se conformando com a sã doutrina, não se conformando com o santo ensinamento. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4 diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então muitos não aceitam essa palavra e se desviam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E fábula significa conversa, prosa, verso.
Em resumo, histórias que não são bíblicas. Fábulas é conversinhas, historinhas que não são bíblicas. E as pessoas acabam sendo iludidas por isso e vão indo atrás. E se desviam da verdade. Desviarão os ouvidos da verdade do Senhor Jesus Cristo, a qual nós acabamos de ler. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também o Senhor Jesus diz na sua palavra, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela liberta do pecado, liberta do engano. A verdade é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda nós olhando esta palavra em Colossenses, capítulo 2, no versículo 8, tem para nós leitores da palavra uma advertência, que diz o título: Advertências acerca das falsas doutrinas. Colossenses 2,8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias. Nós temos que ter cuidado nos dias de hoje para não ser iludidos com pessoas, com doutores que, segundo a sua própria concupiscência, desmerecem a palavra, dizendo que não precisa disso, que não precisa daquilo, que essa é coisa do passado, que é doutrina de homem. E aqui em Colossenses 2,8 está dizendo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, por meio de conversinhas, histórias, que Deus só quer o coração. Mas a palavra está dizendo aqui ainda, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Aqueles que receberam esta mensagem apostólica, como a igreja primitiva recebeu, aleluia, eles adoram na obediência desta palavra, porque esta palavra é verdadeira, essa palavra é que vem do alto, que o Senhor Jesus Cristo nos deixou esse ensinamento. Mas aqueles que receberam esta mensagem, e aí deixa de se concentrar na mesma, de se aprofundar na mesma, e aí vem outros pregadores que facilitam, dizendo que não precisa andar desse jeito, não precisa viver desse jeito, Deus só quer o coração. E aí a pessoa, ela acaba sendo induzida e acaba sendo presa desses tipos de pessoas, porque essa pessoa não se apegou na verdade, ela está querendo ouvir coisas doces, coisas prazerosas, que beneficia o seu próprio corpo, a sua própria vida, o seu eu. Ela não se renuncia. Então ela ouve outros pregando isso e ela vai atrás, sendo presa dessas pessoas. E a palavra diz aqui:
Mas o Senhor Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então eles falam que isso é coisa do passado, que é doutrina do homem, mas a palavra está dizendo: passarão os céus e a terra, mas as palavras do nosso Senhor Jesus não hão de passar. Por este motivo, Colossenses 2,8 diz que está escrito: tende cuidado para que ninguém faça presa sua. Aqueles que guardam essa palavra, observe a mesma e cuidado para que não dê ouvidos para aqueles desmerecendo esta mensagem do Senhor Jesus, para satisfazer o seu próprio desejo, as suas próprias concupiscências. A igreja do Senhor, ela tem que tomar cuidado para não ser presa desses doutores que andam segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos, suas próprias vontades, e amontoarão para si doutores para fazer somente o que eles querem, o desejo deles, por meio de sutilezas. Sutileza significa delicadeza, finura. A pessoa vem toda delicada, dizendo: não, isso não precisa, aquilo não precisa, é coisa do passado, é doutrina de homem, Deus só quer o coração. E vem com essa sutileza, vem com essa delicadeza, e a pessoa vai hipnotizada, e o desejo dela é fazer aquilo, né? Andar como ela vê do mundo. Se isso está no coração dela, o desejo de fazer aquilo, é porque ela ainda não se converteu, não recebeu a palavra de transformação. Então a palavra diz aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 23, nós vimos que tem uma palavra que nos dá completamente uma direção do que eu estou falando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 diz: e o mesmo Deus de paz santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, quando alguém dizer que Deus só quer o coração, que essas coisas é do passado, nós temos que estar firmados nessa palavra, que o vosso Deus, o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. O teu espírito, a tua alma, o teu corpo sejam plenamente significa tudo, conservado é que se não mexe, não se altera, irrepreensível, para que ninguém aponte o dedo para você, no seu defeito, na sua falha, porque você está irrepreensível na palavra, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia que Ele vier nas nuvens, e nós ouvirmos a trombeta e ir ao encontro dEle. Agora, como que alguém pode querer andar de qualquer maneira, se o Senhor está requerendo santidade, requerendo irrepreensão, requerendo, que nós andemos em espírito, alma e corpo plenamente conservado para o dia dele, que ele vier buscar nas nuvens. E ainda que a palavra diz, eu quero dizer para os ouvintes: tende cuidado. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que muitos têm vindo para o Evangelho, ela deve se desviar da mentira. E seguir a verdade, que é a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará.
a qual o mundo anda de qualquer maneira. E lá em Colossenses 2:8 diz que nós devemos tomar cuidado para não ser preso dessas pessoas, por meio de conversas suaves, doces, que não anda segundo o Senhor Jesus, mas anda segundo os seus próprios desejos, sua própria vontade, seus próprios pecados. Nós temos que ser diferentes do mundo. Nós somos a luz do mundo e o sal na terra. Temos que fazer diferença. A luz é para iluminar e o sal é para dar gosto. Temos que ser diferente. E olhando lá em Romanos 12, diz que para nós não sermos conformados com este mundo, e é para nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, não é para nós se conformar com este mundo. Que diferença faz se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia no mundo e andar como o mundo anda? Mas a palavra em Romanos 12:2 diz assim que não é para nós conformarmos com este mundo, e é para nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Qual que é o entendimento que nós temos aqui na palavra? Lendo a palavra, examinando. Então nós temos esse entendimento e nós devemos ser renovados. Que diferença faz? Eu venho do mundo, fico igual ao mundo, e Deus só quer o coração. E ainda diz aqui em Romanos 12:2, e que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Está dizendo em Romanos 12:2, e experimenteis qual seja a boa e agradável. O que é boa e agradável? É a vontade do pastor, a vontade de quem? Está dizendo que para nós experimentarmos e observarmos que seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. De Deus. É lógico, se você observar a palavra e andar conforme a palavra, você vai alegrar o coração do pastor, de quem que seja, porque você está na obediência da palavra. Mas aqui esse versículo está dizendo, principalmente, você tem que ver, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que você tem que fazer, não a sua vontade, mas a vontade de Deus, que andeis na santidade. E para confirmar essa palavra, 1 Pedro 1,15 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Então a palavra está dizendo, sede vós santo como aquele que vos chamou, que é o nosso Senhor Jesus. E é para ser santo em toda a vossa maneira de viver, no vestir, no falar, no andar. Não é superficial, não é pela metade. A palavra está dizendo em toda a vossa maneira de viver. Quando fala toda, é todo. E para finalizar, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim a palavra. Olha só, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, se alguém pega essa palavra, se alguém torce essa palavra, torce as epístolas que Paulo escreveu,
que os apóstolos escreveu, dizendo que isso não precisa, essa é para a igreja do passado, aquela época, não precisa, e aí vem com essas filosofias. Então a palavra está dizendo aqui, Pedro dizendo, falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, se tem aí alguém torcendo a palavra, contrariando a palavra, está fazendo isso para a própria perdição. E 2 Pedro 3,17 diz: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pedro escreveu essa palavra ainda aqui em 2 Pedro 3,14 diz: por que isso, amados? Aguardando coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. 2 Pedro 3,15 diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E aí Pedro falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disto, de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Se você, igreja do Senhor Jesus, está firmado nessa palavra, nessa rocha, nesse ensinamento, você tome cuidado para que não seja arrebatado com essas pessoas, com sutilezas vãs, com conversinhas doces, e você venha descair da firmeza da sua fé nessa palavra. Você tem que fazer o que está escrito 3,18 de 2 Pedro: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então quero dizer, quais as cartas que o apóstolo Paulo escreveu? Se nós formos mais adiante, prolongaria, e o tempo é escasso, mas eu só vou dizer algumas coisas. Quem escreveu 1 Coríntios 11 sobre a mulher orar e profetizar, cobrir-se com o véu, foi o apóstolo Paulo. Quem é que escreveu Romanos 16, dizendo assim: saudai-vos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam. E se você é a igreja de Cristo, você saúda com o ósculo santo, porque a igreja de Cristo saúda. Isso, essa escritura em Romanos, foi o apóstolo Paulo que escreveu. E muitas outras aqui. Por isso que em 2 Pedro 3,16, Pedro fala assim que os indoutos inconstantes torcem essas escrituras, porque eles não entendem as epístolas que Paulo escreveu, que há pontos difíceis de entender. Mas não é difícil não, se tiver a revelação pelo Espírito Santo de Deus, você vai entender essa palavra e vai ser revelado, porque lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Esta é a palavra para os vossos corações. Que o Senhor Jesus vos abençoe e que possa abrir melhor o entendimento dos ouvintes. E assim eu agradeço essa oportunidade por esse momento estar explanando essa palavra, e espero que ela seja transparente aos nossos ouvintes. Que Deus vos abençoe. Amém.